Então, gente, vamos continuar nosso estudo de carta aos Romanos. Nós ainda continuamos aí no capítulo 6, no começo do capítulo 6, e ainda tem um assunto para a gente poder aprofundar um pouquinho. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Peraí, teve um probleminha aqui no slide. Aqui. Segurar alguma coisa. Aí, deu? Fica quietinho aí. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não saber se todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, a gente olhou nessa passagem, nós já estudamos o que é o batismo da cruz, a gente veio pescando o principal desse pensamento de Paulo, que é a questão da novidade de vida, né? Que ele chama a gente a essa aderência, né? De uma vida nova, uma vida segundo os parâmetros de amor de Jesus. E hoje eu queria que a gente desse uma olhada nesse versículo 6 que está aí, que ele tem uma relação com a segunda parte do versículo 2, onde ele fala que nós estamos mortos para o pecado. Como ainda viveremos ainda no pecado? E aí, ele vai desenvolver essa questão nesse versículo 6. Eu trouxe aqui 3 traduções, e a gente poder ver, né, que esse versículo ele é muito denso. Vamos ver se a gente consegue entender, porque ele vai trazer para nós o processo pelo qual a gente rompe com o pecado. Quer dizer, eu estou morto para o pecado, eu estou completamente desligado da possibilidade do pecado. Né? Então, é um processo. E o Paulo vai explicar esse processo no versículo 6. Onde ele vai dizer, sabendo isso, que nosso homem velho foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Nas traduções, existe diferença de homem velho para velho homem. Né? A diferença é para a gente entender que ele não está falando da idade física, tá? Não é isso. E a gente poder entender, né? Porque ele vai falar que para a gente não servir mais o pecado, a gente precisa desfazer esse corpo do pecado. Né? Saber o que é esse corpo do pecado. É isso que nós vamos estudar hoje. Tá? Alguém tem ideia do que é o... Porque no Espiritismo a gente usa esse homem velho, né? Alguém sabe dizer o que é o homem velho? Ou velho homem, né? A gente emprega isso muito, né, no Espiritismo. Seu passado. Passado tem a ver com passado. O que não serve o Cristo? O que não serve o Cristo, né, tem a ver com isso, viu, gente? A gente ainda não absorveu os ensinamentos de Cristo, né, da luz do Espírito, os ensinamentos que a gente está aprendendo aqui agora. Não é para a gente deixar.
essas nossas, esses nossos conceitos, né, antigos, né, antes do aprendizado, para trás, que é isso. Passa para ele o microfone, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir repetir isso, não, gente. Não, eu falo que a senhora costuma dizer isso na conversa dela, a respeito do homem velho, que é aquele que a gente ainda não tem o conhecimento dos ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos da doutrina, né? E que agora, com a gente já mais adiantado nesse processo de conhecimento, né, dos ensinamentos de Cristo, da doutrina, né, de Kardec, aí esse daí já é o novo homem que a gente tem que deixar esses, né, papás. É isso, eu entendo do que ela fala. Isso. Tem tudo a ver com isso tudo que vocês fizeram, tá, gente? Sério. Eu trouxe para aqui o que Joana descreve para nós como um império que ela vai colocar em frase mais elaborada para nós, tá? No livro Despertar do Espírito, capítulo 6, responde o ego por incontáveis conflitos e problemas pessoais e sociais, por agir impensadamente no sentido ético, tendo em vista a autovalorização em detrimento das demais criaturas do círculo na qual se movimenta. Enquanto atue indiscriminada e dominadoramente, mantém o indivíduo encarcerado nas paixões que lhe predominam em a natureza, demorando-se no estágio da psique embrionária, ao invés de desenvolver as infinitas potencialidades que ela possui, na condição de santuário das energias divinas, que são o reflexo do Criador em germe na criatura. Então, ela vai falar desse ego, essa personalidade que nós estamos vivendo na encarnação, no momento. O que é esse homem velho, né? Primeiro, ele tem incontáveis conflitos, seja pessoal ou na próprio convívio social. Então, incontáveis conflitos. Agir impensadamente é aquela pessoa que reage, né? Então, ele não tem uma reflexão ética, porque ele reage. Isso por causa do orgulho, que é a autovalorização. Eu acho que eu me valorizo mais que os outros, isso é orgulho. Atuar discriminadamente é reagir. Mais um problema, né? E essa necessidade do domínio, do submeter o outro, né? A minha opinião, o que eu acho que é certo, né? E isso aqui é essa maneira de ser que encarcera a gente nas paixões, né? E aí, ela fala que isso é o estágio inicial da psique, porque a gente precisa se libertar disso para acessar essas energias divinas em que nós temos em germe dentro de nós. Mas esse modo de agir, esse homem velho, né, ele meio que abafa essas sementes divinas. E então, esse homem velho, gente, olha, tem incontáveis conflitos, ele é reativo e ele é preso às paixões, principalmente do orgulho e poder. Falta autoconhecimento. Porque quanto menos eu me conheço, mais eu reajo, menos eu ajo. Porque para agir, eu penso antes. O reagir não é como é um bate e volta, sabe? O outro faz, eu reajo. Então, quanto mais reativa é a pessoa, menos ela se conhece. Tá? E é esse autoconhecimento que vai nos liberando do conflito e nos tornando menos reativos, é que vai nos libertando das paixões. Então, esse homem velho, esse velho Adão, que Paulo chama, ele se conhece muito pouco, por isso ele é escravo dessas paixões. E por isso que ele não consegue acessar o divino dentro dele. Aprimora as virtudes, né? Onde estão as virtudes todas, que são tudo divinas, né? São sementinhas divinas. Então, gente, então o homem velho é isso, tá? Essa maneira de ser nossa e que não está comprometida com Cristo. Mas para a gente viver o Cristo,
eu tenho que ter o autoconhecimento, senão fica uma mudança de superfície, sem um comprometimento mesmo do ser. Por isso, eu não consigo me transformar nesse homem novo, que é uma transformação muito profunda, né? Que nós vamos ver hoje, é uma coisa bem profunda. Quando fala corpo, gente, que vai falar do corpo do pecado, né? Quando a gente fala corpo, nós que somos espírita, a gente pensa logo no perispírito, não é? Só que o perispírito para Paulo é corpo glorioso. Tá? Paulo não chama perispírito de corpo pecado. Porque a gente logo faz uma associação. Eu peco, marco o perispírito. Mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de uma coisa ainda mais profunda ainda do que isso. Tá? Então, esse corpo quer dizer corpo físico. Não é isso que Paulo está entregando. Ele está entregando nesse sentido simbólico, entendeu? De uma coletividade, de uma unificação de pensamento que forma esse conjunto, tá? E que a gente vai ver que conjunto é esse. Ele precisa ser destruído ou desfeito. Nós vamos ver também que ele não vai ser exatamente destruído, né? Ele vai se tornar primeiro inativo, inoperante, vai ser privado de influência de poder, e depois ele vai sendo anulado, abolido, tá? E é esse que é a questão, o processo vai ser esse, tá? Eu estou só resumindo o processo, porque lá no fim do estudo vocês vão entender isso que eu estou dizendo, tá? Então, não é bem que eu destruí, é meio uma guerra, né? Se opor, né? Não é mais para ir desfazendo, mas primeiro nós temos que nos desconectar e depois ajudar a desfazer. Vai ser esse o processo, tá? Só assim é que surge o homem novo. O homem novo, gente, é o Cristo. Nós somos um homem velho. Eu vou me tornar Cristo. O Paulo está falando de um processo até eu chegar lá. Que quando eu viro o homem novo, né? O que é ressurreição? É não precisar encarnar mais. Para Paulo, gente, Paulo não está interessado em objetivo para essa vida. Tudo que Paulo fala, ele já pensa lá longe. Ele pensa no processo inteiro. Então, tudo isso, você vê o versículo, ele está falando da necessidade da gente passar pelo batismo da cruz com Cristo para ressuscitar junto com ele. Então, o homem novo é ser o Cristo, é ser um Cristo. Então, nós que temos essa noção de evolução, o Paulo está falando de um processo de vidas nosso que vai se finalizar, eu me tornando uma nova criatura, porque o novo homem, o Paulo chama de nova criatura, quando eu virar um Cristo. Mas hoje eu já não sou um homem velho, mas também não sou ainda um homem novo. É um processo, entendeu? É um processo. Quando ele finalizar, eu virei um Cristo. Tá? Mas a gente tem que entrar nesse processo que o Paulo faz, que romper com esse corpo do pecado faz parte, como também a experiência do batismo na cruz, que nós vimos. O batismo na cruz é uma imersão numa experiência de amor que se traduz por renúncia e sacrifício. Eu preciso passar várias vezes por essas duas experiências, para que eu chegue um dia a Cristo. Tá? Paulo não pensa coisa de uma vida só. Ele pensa o processo inteiro, sempre. Então, se a gente pega lá no versículo 3, Paulo falou assim conosco, né? Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Agora ele desenvolve isso. Porque existe um sentido do pecado individual, mas tem algo do pecado que é coletivo. É isso que Paulo vai estar desenvolvendo nesse versículo aqui. Então, se eu pego o homem velho, que é o primeiro Adão,
ele se caracteriza basicamente como uma ruptura com Deus, onde tem o orgulho, o egoísmo, o controle, né? Uma autonomia, eu quero agir como eu quero, quem faz as leis é do jeito que eu quero, então eu tenho essa autonomia em relação a Deus. É isso que caracteriza o homem velho. O corpo do pecado é entendido, na maioria dos comentaristas, né, como uma condição coletiva de orgulho e egoísmo que se traduz nas nossas instituições e nos nossos valores distorcidos. Só que, para nós espíritas, isso aí é o fim da conversa. Entendeu? As instituições humanas são distorcidas, sim. Os valores da sociedade são distorcidos, sim. Mas tem algo mais profundo por trás disso. Isso é a ponta do iceberg. Está correto isso aqui, eu não estou falando errado, tá, gente? Eu só estou convidando a gente que tem uma noção espiritual aí um pouco mais profundo, que as ações humanas têm uma outra influência por trás. Entendeu? E ele vai falar que é necessário para a gente passar por essa experiência da crucificação, né? Que é uma experiência de amor, que seria o amor que se traduz em renúncia e sacrifício, que é isso que vai fazer com que a gente rompa com o pecado. Né? Então, vamos tentar entender isso direitinho, né? Então, olha bem o versículo. Sabendo isso, que nosso homem velho foi com Jesus crucificado, quer dizer, isso que é o processo que nós estamos querendo aprender e viver. Por isso, gente, que não existe ressurreição sem cruz. Mas cruz no sentido de experiência de amor se traduz em renúncia e sacrifício. Para que o pecado seja, o corpo do pecado seja desfeito, para que a gente não seja mais escravo do pecado, para que a gente não sirva mais do pecado. Então, nós precisamos das duas coisas. Essa primeira parte aqui a gente já viu, agora nós vamos entender esse corpo do pecado. Tá bom? Então, vamos lá. A natureza da psique, capítulo 4. Todos juntos formam aquele extrato psíquico ao qual dei o nome de inconsciente coletivo. A existência de um inconsciente coletivo indica que a consciência individual não é absolutamente isenta de pressupostos. Ao contrário, acha-se condicionada em alto grau por fatores exatos, sem falar, evidentemente, das inevitáveis influências que sobre ela exerce o meio ambiente. Então, o que o Jung está trazendo para nós, gente? Que existe um extrato comum, nós construímos, só que ele não acredita na reencarnação. Então, ele acredita que a gente herda isso, né? O que a Joana corrige é que esse inconsciente coletivo é uma formação coletiva que a humanidade veio formando, porém, nós também colaboramos nas nossas diversas reencarnações. Então, nós ajudamos vamos dizer, a formar isso. Nós somos herdeiros disso aqui. Então, a minha experiência pessoal, ela marca o coletivo. E a soma de todos nós forma o coletivo. Então, ele está falando que nós temos pressupostos. Tem algo nesse inconsciente coletivo aqui que nos influencia, né? Ele vai deixar um pouquinho mais claro aqui. Ele fala que a gente herda de quem? Ele acha que nós somos igual a gente herda o corpo, a formação corporal, né? Como se fosse uma herança genética, entendeu? Nós herdamos das civilizações que vieram atrás de nós, tá? Mas a Joana vai falar, sim, é verdade, mas nós, nas nossas reencarnações, vamos dizer, não é dos outros, é nossa, que nós viemos reencarnando, então nós somos herdeiros de nós coletivamente, como também de mim mesma individualmente.
O inconsciente coletivo compreende toda a vida psíquica dos antepassados desde os seus primórdios. Isso, é isso que ele acredita. Só que esses antepassados somos nós. A diferença que a Joana traz, pelo fato dela acreditar na reencarnação, é que esses antepassados que formaram essa mente coletiva somos nós, nas nossas diversas reencarnações. É o pressuposto e a matriz de todos os fatos psíquicos e, por isso, exerce também uma influência que compromete altamente a liberdade da consciência, visto que tende constantemente a recolocar todos os processos conscientes em seus antigos trilhos. Então, a gente vem construindo esse inconsciente coletivo, né, com determinadas tendências, e a gente tende a repetir essas tendências, que a gente vai se levando como uma manada, entendeu? Se a gente não, quanto menos eu me conheço, mais eu vou levando pela maré, entendeu, gente? Eu vou me levando por esse inconsciente coletivo e repetindo aquilo que o coletivo acha que é certo, os valores do coletivo, eu vou nessa inconsciência. Vai ficar mais claro um pouquinho, calma. No livro dos Mensageiros, capítulo 5. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem em desequilíbrio entre si, em processo geral de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco, vem a extensão dos cipoais que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Então, o que o André Luiz sabe para nós? Nós somos um organismo coletivo. E que a coisa ainda é um pouco mais complexa, porque eu não penso um pensamento isolado, a gente forma meio que uma rede, um cipoal. Ele fala cipoal porque o pensamento da gente não é elevado, né, gente? É mais grosseiro, quase um cipó, vai ligando um ao outro e vai, vamos dizer, fazendo essa conexão, esse emaranhado. E ele fala isso, a mente criminosa, ela não está pensando só dentro, está ligada a todos os criminosos, encarnados e desencarnados. Então, quando eu estou agindo, pensando na cobiça, eu estou conectada a todos que estão na cobiça, para o lado bom e para o lado ruim, né, gente? Mas no corpo do pecado, esse corpo do pecado vai sendo formado por essas conexões nossas, que vai ficando quase um cipoal, tá? E Emmanuel vai explicar isso mais detalhadamente ainda para a gente. Então, o que eu quero que a gente perceba é que isso é alimentado por nós, e nós estamos conectados a isso por decisões pessoais, tá? E aí nós vamos ver esse capítulo do Emmanuel, que ele vai explicar tudo isso que nós estamos querendo entender de corpo do pecado. E aí, como que a gente se liberta disso? No roteiro, capítulo 30, renovação. As revelações dos espíritos convidam naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é próprio. Então, nós temos um ambiente mental, cada um tem o seu, né? Então, Emmanuel fala que se eu estiver comprometido com a renovação interior, e para ter renovação, eu tenho que estar nesse processo, comprometido com o meu autoconhecimento, com a oração, com a meditação, tem que estar com a caridade, é todo um pacote de mudanças que eu vou fazendo, né? Então, eu sou convidada a me ligar a ideias mais edificantes, né? E isso ajuda com que eu mude o meu ambiente mental. Então, ele já está assinando para nós como é que sai dessa. Então, nós temos um corpo coletivo que, de uma sociedade doente,
que tende ao orgulho, ao egoísmo. Eu tende, não. É orgulhosa e é egoísta, individualista, consumista, e eu estou a ela ligada vibracionalmente, porque eu quero. Ele já está falando aqui, ó. Se eu estiver disposta a renunciar à animalidade, são os meus impulsos, as minhas pulsões, as minhas tendências, que eu já trago desse possuir, desse dominar, desse ser melhor que o outro, e eu faço isso através de tudo isso que eu te falei, aí eu posso desconectar disso, dessa mente coletiva. Eu saio da multidão. Se você cria sua consciência e desconecta da mente coletiva. Entendeu? Mas pela autoconsciência que você vai criando. Tá? Se a civilização exige o desbravamento da mata virgem para que cidades educadas surjam sobre o solo e para que as estradas se rasguem soberanas, é indispensável a eliminação de todos os obstáculos, à custa do sacrifício daqueles que devotam ao apostolado do progresso. A humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada ambientalmente, ainda é a floresta escura, povoada de monstruosidades. Então, esse principal está melhor. Então, o que Emmanuel está falando? Ele está fazendo uma comparação, gente. O nosso coletivo, que a humanidade, o coletivo, é como uma floresta densa, cheia de monstros. E nós temos que abrir uma estrada para ver uma construção de algo de bom nisso, né? Mas tem obstáculos. Então, exige uma perseverança, né, da pessoa e exige sacrifício para poder vencer e abrir algo, uma clareira nessa floresta, tá? Que a gente vai ver que a gente vai ser convidado a ser uma luzinha, mas é a soma das luzinhas que vai fazer essa estrada iluminada nessa clareira. Uma clareira nessa floresta, tá? Do mesmo jeito que antigamente a gente, vamos dizer, colaborou, aumentando o orgulho, o egoísmo dessa mente coletiva, nós vamos ser convidados agora a fazer uma autoconsciência e, à medida que a gente vai despertando essas potencialidades em nós, a gente ser uma luzinha que acende nessa mente coletiva. E um monte de luzinha que nem aquele show que a gente vai, a pessoa com uma luzinha do celular, um monte de luzinha do celular ilumina, né? Mas, Vânia, a gente, vamos dizer, saindo dessa mente pesada, dessa floresta escura coletiva, a gente não precisa sair, a gente pode ficar e dar exemplo. Né? Tem que ficar. Tem? Ele vai falar conosco que, sim, é para ficar, mas você vai ter que desconectar e aí dar algo de diferente coletivo. Né? Ele convida a gente a ajudar, ele vai convidar aqui nessa mensagem, ele vai convidar a gente a ajudar a cristianizar essa mente coletiva, tá? Mas ele vai. Então, eu só queria explicar aqui para nós, olha, nessa obra póstuma, Kardec vai explicar para nós que o Emmanuel já vai aplicar isso, tá? Que nós temos um fluido, né? O fluido universal, nós estamos mergulhados nele, e ele é um veículo do pensamento, né? Igual o som usa o ar, né? E ele vai falar que isso é uma força, né? E ela irradia, o pensamento é onda, né? E que se cruza sem se confundir. A nossa onda de pensamento, ela acha alguém da mesma frequência. E a onda do pensamento, ela influencia o outro que está na mesma frequência minha a pensar como eu. Na mesma frequência. O que não está na mesma frequência não se choca, né? Se cruza sem se confundir. Então, aqui nós temos o pensamento como onda.
Mas existe o pensamento também como imagem. Então, aqui no mecanismo da mediunidade, lê para nós, hein, Regina, por favor. Ele vai usar duas coisas, tá? Na mensagem, o pensamento como força, como onda, e o pensamento como imagem. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentável. É nessa projeção de forças, a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamentos, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou o novo escravizam, na pauta do bem ou do mal da nossa escolha. É uma lei, né, de tanto a força do pensamento quanto a imagem, né? Então, ele vai falar que a intensidade da imagem formada depende da nossa insistência em sustentá-la, em quanto tempo eu mantenho ela, né? Então, como eu estou emitindo um pensamento, o tal negócio, eu vou ligar outros que estão pensando como eu, que vai reforçar aquela imagem. Ou aquela onda vai chegar em quem pensa igual a mim, né? E aí ele vai falar esse mundo de formas, pensamentos, né? Que pode nos escravizar ou nos libertar, dependendo do que eu estou construindo. Deu para entender mais ou menos isso, gente? Porque o Emmanuel vai dar uns exemplos meio exatos. Então, vamos lá. Voltando ao mesmo roteiro. Se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos animais pré-históricos oferecendo a predominância do peso e da velocidade sobre quaisquer outros característicos, nos alicerces da civilização do espírito, ainda percebemos grandes monstros do pensamento, constituído por energias políticas emanadas dos centros de inteligência que lhes oferecem origem. Olha o que a mãe está falando, gente. Lá na pré-história nós tivemos monstros. Hoje, mentalmente, a humanidade, ela forma formas, pensamentos, olha só, que tem peso, que tem ferocidade, porque essa forma de pensamento, ela tem movimento, ela tem cheiro, ela tem cor, né? Então, ele compara com animais pré-históricos por causa desse peso, dessa ferocidade, né? E que são emanadas de nós, os seres humanos que construíram ela e que mantêm elas. Tá? Lembrando que, geralmente, não é um ser humano só. Vamos supor, se eu estou pensando na usura, né? E alimentando aquilo, tem outras mentes encarnadas, desencarnadas, que estão ajudando eu a formar aquela forma pensamento. Então, ele vai comparar com os bichos da pré-história. Temos, assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância, os megatérios da usura, os eucaliptontes da vaidade ou os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira. Então, ele está falando, então, né, gente, que nós formamos as formas, pensamentos nossos, nossas ignorância, ele compara com os mamutes, a usura, com esse bicho que parece uma preguiça, eu esqueci o nome, e a vaidade, esse outro, que eu já esqueci o nome, que é esse, parecendo um dinossaurozinho, e a vingança, a barbárie, inveja ou ira, como verdadeiros dinossauros. Então, o que Emmanuel está querendo trazer para nós, gente, que está vendo que esses sentimentos, né, que a gente alimenta e que a gente, junto com os outros, cultua dentro de nós e que a gente, vamos dizer, não acessa, não dá aquilo que a gente chamou de catarse, que é liberar, né, em forma de arte, de palavra, não conversa com esses sentimentos, a gente está ajudando a formar essas formas, pensamentos monstruosas que compõem o nosso consciente coletivo. Olha com o que ele compara, uma verdadeira selva
cheia de formas, pensamentos medonhas, pesadas, agressivas, né? É isso que a gente come. E a gente pode estar conectado ou não com isso. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que o ser tem à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vaga o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no tempo íntimo. Olha só, ele fala que esses pensamentos em conjunto que nós temos, um envoltório, um teto, olha como é que é uma coisa grosseira, que nos mantém retidos aqui. Né? E ele falou raros, raros. Então a gente pode pensar, um dedo para lançar, né? Raros são aqueles que a gente consegue além porque o sentimento está se limitando. Então, a maior parte do tempo eu estou emanando vibração no outro teto. E por isso eu fico aprisionada. E como eu vibro nisso, eu sofro influência desse coletivo. Entende? Esse corpo do pecado, essa mente coletiva que a gente alimenta com todos esses sentimentos aqui, ó, que ele colocou, da ignorância, da usura, da vaidade, da vingança, da inveja, da raiva. Então, se eu alimento isso, eu sou por ele influenciada. Porque eu vou conectar a isso. Então, é como se esse coletivo, vamos dizer, exercesse uma certa influência comigo, em mim, que eu estou conectada com o que sou, mas quando eu quero vencer isso, não é só o meu sentimento. Eu tenho um coletivo junto. Que se eu me deixar levar, vai mais para o lado do pecado do que da virtude, porque é uma mente que nós construímos. Logo, quem é que vai ter que cuidar disso? E é por isso que é interessante a gente ver esse enxergo de espírito mais elevados aqui na Terra tem a ver com quebrar esse inconsciente coletivo, essa mente coletiva, um enxergo de ideias mais elevadas para nos ajudar, mas não para fazer nosso serviço. Uma mente doente, nós temos uma mente coletiva doente, nós temos uma sociedade doente, né? O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e divide. E aí, Emmanuel deixa claro, o problema não é o pensamento, né, gente? Ele é uma força que o espírito ele emprega para o bem ou para o mal, né? Para a vida ou para a morte, para crescer ou para se aprisionar. Isso tudo depende de cada um de nós. A quem eu quero estar ligado, a alguém você vai estar ligado. Então, você pensa que a vida é conexão. Você tem que saber a quem você quer estar conectado. Essa que é a grande questão. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semi-condensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Esforço tá. Olha o que ele está dizendo. Nós estamos mergulhados nesses fluidos emitidos por nossos pensamentos. É isso que Paulo quer dizer. Tem uma questão do pecado que é individual, mas tem uma construção social. E é isso aqui, gente.
a gente constrói e alimenta esse tipo de pensamento que se expressa numa sociedade injusta, com instituições injustas, com leis injustas. Mas tudo começa onde? Começa aqui. E aí, olha bem que interessante, né? Se eu tiver, vamos dizer que eu tenho um pensamento de usura, se eu morasse no mundo feliz, onde predomina o bem, a maré me leva para o bem. Então, é como se eu tivesse mais fácil de vencer, né? Como eu estou num planeta de provas e expiações, eu ajudei a construir uma mente que tenta me acorrentar. É isso que o Jung fala. Tenta fazer com que eu volte de novo para o trilho antigo. Por isso eu preciso da vigilância. Porque ele tem século, pode falar. No homem velho. Quando qualquer coisa eu caio nele, porque é o costume, é o hábito, é a tendência, é o impulso que eu vim construir na vidas e vidas. É mais fácil eu repetir aquela trilha e estar formada. Eu quero formar um caminho novo. Existe um esforço, que é isso que a gente chama de sacrifício e de renúncia. A gente acha que é para sacrificar pelo outro. E não olha esse sacrifício da opinião, do domínio do outro, de ter razão, do submeter o outro. É isso que tem que ser sacrificado. Né? Tração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, soerguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos. Os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. Olha o que ele fala, demonstração da sobrevivência. Onde que foi demonstrado isso, gente? Na ressurreição. Então, quando fala comigo assim, mas ninguém nunca voltou dos mortos. Ô, Cristo! Ah, não, mas o Cristo não vai. Ah, então você quer quem, então? Entendeu? Isso aqui muda tudo. Que deveria mudar tudo. E o meu, vamos dizer assim, o meu olhar, ele se amplia muito na medida que eu me torno espírito eterno. Os meus interesses, meus ideais, meus objetivos mudam. Devia mudar tudo, né? É o que ele fala. Né? Aí, o que acontece? O domínio sobre as trevas do instinto, controlando os desejos e impulsos. Gente, a gente renasce na carne. Nós somos um espírito eterno para servir a carne. Devia ser o contrário. A carne servir ao espírito eterno. Não o oposto. Né? Então, eu tenho os impulsos, a tendência e as pulsões, né, que ele chama desse inconsciente que pulsa, né, que vem com esses desejos e tudo. Eu tenho que ir me conhecendo para fazer opções, não ficar reagindo, enquanto eu estou na reação, eu não estou no controle. Olha, soerguendo as aspirações, quer dizer, a comprovação da sobrevivência para a gente sair do rasteiro, de querer o básico, queira mais, pense grande, pense no seu espírito. O tesouro que você quer não é um tesouro que vai ficar enterrado, né? Então, ele vai falar, os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas da justiça e do bem, né? E aí a voz do Cristo começa a ser ouvida com mais profunda. É interessante porque o Cristo fala isso. E o André Luiz vai falar isso no começo do livro dos Mensageiros. À medida que você começa a se conhecer, a voz do Cristo começa a ter sentido para você. Ele deixa de ser um homem com falas, vamos dizer, vulgares, comuns,
e ganha outro sentido para a sua alma. Ele desvela para você, né? Então, é ouvida sob nova expressão. Pega o prefácio do livro Os Mensageiros, que o André Luiz vai falar isso lá. Que ele começou, então, na medida que ele foi se conhecendo, né, ele vai começando a ver o Cristo com outros olhos, a ter sentido o que o Cristo fala. Mas o Cristo está ali sempre. Você que agora está Ouvindo. mudando a percepção para ouvir. Né? É isso. Agora faz sentido. Agora começa a fazer sentido. Aí você tem começa a se apaixonar pelo Cristo, né? Quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos com forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. É isso. Então, a proposta, gente, é essa, né? Que a gente entenda essa mente coletiva. Quanto menos eu me conheço, mais eu sou levada por essa influência coletiva, e que a gente não tem nem consciência do quão errada essa mente coletiva, a gente costuma não ter. Aí, por isso que a gente precisa fazer esse autoconhecimento, né? Então, ele usa a mesma coisa que a Joana, ele põe a corda, olha só, que a Joana fala que antes disso acontecer, nós estamos na consciência de sono, né? Então, quem acorda, precisa acordar, e o passo continua sendo o mesmo, né? Aí, a gente vai ser um ponto de luz. Antes eu colaborava para, vamos dizer, manter essa mente coletiva. Agora eu começo a colaborar com um ponto de luz para a mudança desse consciente coletivo, dessa mente coletiva. Passo para ela. Você falou que Paulo, quando fala do homem, né, já é no Cristo. Aí, nessa posição, eu vou estar no Cristo. É assim, ó. Eu sou o Adão, né? Então, essa transformação, de eu transformar no Cristo, é o que Joana vai chamar de individuação, que é o Espiritismo vai chamar de evolução. Então, é um processo longo, né? E o que é interessante é que a proposta é que a minha colaboração não seja a partir do momento que eu virei anjo, é a partir do momento que eu me comprometi. Então, eu já colaboro a partir do momento que eu tenho. Por isso que a proposta que a gente tem na Joana é que eu aceite o meu lado. Porque até hoje, o que eu faço? Eu quero o meu lado luz e o meu lado sombra eu jogo no coletivo. E é esse que é o problema, o alimento coletivo. Então, eu tenho que aceitar o meu lado sombra para poder elaborar esse lado sombra, entender que eu sou sombra e luz, para que eu possa fazer essa luz aqui. É o que a gente chama de paradoxo. Enquanto eu tento ser luz, eu sou sombra. Enquanto eu aceito a minha sombra, eu me faço luz. Entendeu? É isso. Então, eu já sou a luz que colabora a partir do momento que aí eu paro de influenciar, de jogar no coletivo essa sombra que eu nego em mim e começo a aceitação dessa sombra minha. Então, aí a gente vai... essa colaboração do plano mental da Terra, tá? Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina à acanhada visão terrestre. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. É isso aí. Então, aí a gente é chamado a, primeiro, desconectar desse corpo do pecado, né?
fazer essa desconexão através do autoconhecimento, da prece, da oração, né, da meditação, da caridade. A gente se desconecta, vai aceitando nesse autoconhecimento a nossa sombra e a gente passa a colaborar com essa mudança nossa em forma de uma pequena luz, mas o interesse é isso mesmo, são pequenas luzes que se somam e a gente vai conseguir mudar o coletivo. Tá bom?